Quem sou eu? Eu sei que eu não sou apenas esse corpo, mas sou um ser espiritual que habita esse corpo. E quando eu tive essa noção, isso me assustou muito. Eu lembro que eu era adolescente ainda, andava por uma estradinha com meu tio e um outro rapaz que foi comprar uma casa no interior de Santa Catarina, na localidade chamada Barra do Leão, e eu me olhei assim e vi que eu não era esse corpo, que eu era um ser que estava dentro desse corpo. E eu lembro que eu disse, tio, acho que eu não estou me sentindo bem. Daí o meu tio, ele disse, ali tem uma bodega, nós vamos ali. Ele achou que eu tinha comido alguma coisa logo depois do almoço. Ele pediu um São Rizal e me deu aquele São Rizal. E daí ele já aproveitou para tomar uma cachaçinha ali também e tal. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me questionar, quem sou eu? Eu lembro que nessa minha adolescência, eu tinha uns 12, 13, talvez 14 anos, não lembro ao certo. Na época, praticamente não existia televisão. Então eu dormia todos os dias na minha casa, onde eu nasci, lá em Erval do Oeste, eu dormia com o rádio ligado e a luz acesa. Porque eu tinha medo de ficar comigo mesmo, ou seja, essa impressão que eu tinha de que eu não era apenas um ser físico, aquele que as pessoas conheciam como Jorge, mas que eu era um ser espiritual que habitava esse corpo. Bom, respondida essa pergunta inicial, quem é você? Eu gostaria de dizer agora o que é que as pessoas me conhecem e como eu sou conhecido. O meu nome é Jorge Luiz Bernardi. Eu nasci na cidade de Erval do Oeste, estado de Santa Catarina, no dia 8 de março de 1956. Erval do Oeste, como todo oeste catarinense, ele, num determinado período, aquela região pertenceu ao estado do Paraná. Mas quando eu nasci, Erval do Oeste já era um município. Ele tinha se emancipado de Joaçaba, que é do lado, no ano de 1953, e os meus pais, meu pai, José Bernardi, era ferroviário, ele era descendente também de gaúchos, de uma família italiana. Meu avô era o Jacó Bernardi e minha avó era Genoefa Contessotto Bernardi. E então os meus avós é que vieram do Rio Grande do Sul justamente para colonizar aquela região ali do oeste de Santa Catarina, aonde alguns anos antes havia ocorrido a Guerra do Contestado. E um dos motivos desta guerra foi justamente a ferrovia, e naquela região foi loteada aquela região ali, 15 quilômetros de cada lado da ferrovia, e vendido para colonos gaúchos, descendentes de italianos, alemães, poloneses, ucranianos, enfim, pessoas que vieram para colonizar. E o meu avô paterno veio também, ainda adolescente, lá para a região do município de, então, Campos Novos, e que hoje essa região é conhecida ou como Capinzal, ou então Barra do Leão, que é um distrito de Capinzal, de Campos Novos. O meu avô materno também veio do Rio Grande do Sul, também descendente de italianos, era Florindo Trentin. A minha avó materna se chamava Maria Trentin, e ela também, ela era natural de Caxias do Sul. O meu avô materno era natural de
de uma cidade ali do Rio Grande do Sul, próxima de Caxias, chamada Antônio Prado. Os meus bisavós, esses sim, todos vieram da Itália. Então, no início do século XX, eles colonizaram aquela região ali. Meu pai e minha mãe, eles moravam nessa localidade chamada Barra do Leão, ou seja, Leão, e lá tem um rio, e esse rio se chama Leão, e então o lugar ficou conhecido como Barra do Leão. Pois bem, eu nasci em Erval do Oeste, no ano de 1956. Os meus avós eram agricultores. O meu avô, Jacó Bernardi, ele entrou no ramo empresarial, ele teve moinho, teve serraria, mas quando eu conheci ele, ele tinha cantina de vinho. O meu avô, meus avós por parte de mãe, já se dedicavam à agricultura. O meu pai e outros 2 tios, eles foram trabalhar na estrada de ferro, ou seja, eles começaram como telegrafistas e depois se transformaram em agentes de estação. E durante a minha mãe, quando solteira, era professora primária, trabalhou alguns anos ali na região da Barra do Leão como professora primária, e depois de casada, ela passou a ser dona de casa. Mas a primeira lembrança que eu tenho da educação, eu morava numa estação de trem chamada General Góes, que fica no município de Tangará, ali no Vale do Rio do Peixe, em Santa Catarina. O primeiro dia de aula, a minha mãe foi a professora, porque naquela época as mulheres não trabalhavam. Então, o meu pai, vendo que naquele lugarejo onde nós morávamos, que ficava a 7 ou 8 quilômetros da sede do município, não tinha escola, e eu já tinha ali por 5, 6 anos, ele foi falar com o prefeito e reabriu a escola. E a nossa primeira professora era a Wanda, era a filha de um turmeiro, de um chefe de estação, que meu pai chamou lá para que ela fosse professora. A minha mãe poderia ter sido a professora, mas não era, digamos assim, costume das mulheres trabalharem. Então a Wanda, ela morava lá na nossa casa, na estação ferroviária em General Góes, e ela foi a nossa primeira professora. Mas o primeiro dia de aula, quem deu aula foi a minha mãe. Eu lembro que ela escreveu no quadro o ABCD e explicou tudo isso para nós. Até eram poucos alunos, uns 8 ou 9, e a minha irmã, Maria da Graça, que era mais nova, até quase 2 anos mais nova, também teve que estudar, porque senão a turma era muito pequena. Então, eu nasci, como disse, em Erval do Oeste. Depois, ali na faixa dos 4 anos, o meu pai foi transferido para uma estação de trem chamada Capinzal, que também é no Vale do Rio do Peixe. Lá nós moramos pouco menos de 1 ano, e de Erval do Oeste nós fomos para a cidade não posso dizer cidade, fomos para essa estaçãozinha chamada General Góes, lá onde eu comecei a estudar. Lá o meu pai ficou em torno de uns 2 anos e meio, e dali ele foi transferido para o município de Erval do Oeste, novamente, só que na estação de Tororó. Então, até o 4º ano primário, digamos assim, o 3º ano, eu estudei em escolas rurais, lá no interior de Santa Catarina. Era uma turma com alunos começando, outros já quase no final da formação primária, e eu com 10 anos de idade, então meu pai foi transferido para Erval do Oeste, o lugar onde eu nasci. Em Erval do Oeste, eu fiz o 4º ano primário, e eu lembro, uma dessas recordações que eu tenho de infância, é que na escola, como eu vinha de uma escola rural, agrícola, e lá era uma comunidade totalmente italiana, então nós falávamos um dialeto que a gente achava que era português.
Só que não era, você falava algumas palavras que eram em italiano. E tinha uma irmã, uma freira no colégio onde eu estudava, que era muito rígida, muito braba. E eu lembro que toda vez que eu falava a palavra em italiano, ela puxava a minha orelha, batia no meu ouvido. Eu sofria, assim, uma humilhação muito grande. E o pior é que tinha uma menina lá na sala que eu gostava dela. E todo mundo dava risada de mim. Então, porque eu estava falando palavras em italiano que, para mim, eram palavras de português, que a gente usava no dia a dia, nesses lugares pequenos. Essas recordações que eu tenho da minha infância foi quando houve o golpe de 64, em que muitas tropas passaram pelo lugar onde nós morávamos, do Exército, se dirigindo ao Rio Grande do Sul. Então, meu pai sempre gostou muito de rádio e acompanhava tudo através do rádio. E na época a gente não tinha muita noção e as crianças falavam, olha, é porque isso tudo está acontecendo, porque o Brasil vai se tornar um país comunista e nós vamos ter que fugir todos para o mato, vamos ter que abandonar as nossas casas, aquela coisa toda. Bem, com 10 anos de idade, como eu disse, eu voltei para a cidade onde eu nasci, e lá eu fiz o 4º ano primário, daí nessa escola. Eu tenho meus boletins até hoje, as notas do primeiro bimestre eu tive 2 4, justamente porque eu vinha de uma escola rural, assim, onde as professoras tinham estudado no máximo até o 4º ano primário. Elas também eram pessoas muito simples, mas eu agradeço muito a elas. Eu estou estudando até hoje, estou concluindo agora o doutorado, e graças a elas, e principalmente meus pais, que gostavam muito, falavam muito que o único patrimônio que eles iam deixar para mim e para minha irmã, Maria da Graça, seria o estudo. Então, eu fiz o 4º ano primário ali em Erval do Oeste, na Escola Básica Antonieta de Barros, fiz o 5º, depois eu fui para o colégio Frei Rogério, que era dos Irmãos Maristas, e naquela época, para você fazer o ginásio, você tinha que fazer um exame de admissão. E nós fizemos uma espécie de um cursinho, todos os alunos do 5º ano, e fomos fazer o exame de admissão. E eu lembro muito bem que no dia que a gente foi ver o resultado, o irmão, nós estávamos 5, 6 garotos lá, o irmão disse assim, olha, só você que fica do lado aqui. E daí, porque você não passou. E era para mim, né? E eu, puxa, fiquei chateado, tal, como é que eu não passei? Daí foi exatamente o contrário, eu era o único que tinha passado e passei em 3º lugar no exame da admissão. E os meus colegas tiveram que continuar estudando e fazer mais um exame para entrar no ginásio. Então eu estudei ali no ginásio Frei Rogério, depois eu estudei no ginásio São José, o 4º ano do ginásio eu fiz no São José, em Erval do Oeste, o Frei Rogério em Joaçaba, e o curso que hoje é ensino médio, na época era o científico, eu fiz no colégio Frei Rogério, no colégio Cristo Rei em Joaçaba. Pois bem, eu quando estava no colégio Cristo Rei, um dia eu escrevi uma redação e a irmã, que era professora de português, ela gostou tanto da redação que ela leu lá para os alunos em sala. E eu nunca fui um bom aluno de português, eu era melhor até de matemática, de história, geografia, ciências, mas aquilo me estimulou. E daí eu comecei a pensar na possibilidade de ser escritor, ser jornalista, uma série de coisas. Eu lembro bem que quando eu estava terminando um ensino médio, hoje, na época era o científico, eu passei do 2º para o 3º ano,
eu estava numa dúvida em que profissão eu vou seguir. E aí surgiram, eu tinha, imagina, eu estava entre ser farmacêutico, estudar farmácia, ser engenheiro ou ser jornalista. Aí nós fomos num baile de Réveillon e eu disse, bom, a primeira profissão que eu ouvi no ano novo, que foi no ano de 1974, é essa que eu vou seguir. Então eu estava lá dançando com uma mocinha e tal, e veio aquela comemoração do ano novo, aquela alegria, aquela coisa toda, e estava do lado assim um rapaz que mora aqui em Curitiba e que na época estudava jornalismo, e um professor meu que estava dançando lá com a esposa dele disse assim, ô Marcos, e esse Marcos é o Marcos Batista, um jornalista conceituado aqui de Curitiba, foi diretor da TV Educativa, do Canal 12, da Rede Globo. Você está estudando jornalismo em Curitiba? Ele disse, sim, estou estudando jornalismo. Daí eu pus na cabeça, não, eu vou me condicionar e vou fazer jornalismo. Porque eu já tinha aquela ideia de ser escritor, jornalista, essa coisa toda. Pois bem, eu cheguei lá, daí aquele ano, eu, junto com outros amigos, nós fizemos um jornalzinho da igreja, que se chamava A Voz da Mocidade. Depois, no colégio também eu fiz um jornal de mural, e eu comecei a me concentrar em ser jornalista. E no ano de 1974, foi quando eu conheci Curitiba, eu vim fazer a inscrição para o vestibular aqui em Curitiba. E fiz para jornalismo, mas coloquei lá como opção também farmácia. Fiz, na época, você podia fazer várias opções, 3 opções. E daí, depois, no dia 2 de janeiro de 1975, foi quando eu vim para Curitiba. Logo em seguida começou o vestibular e na época já tinha os cursinhos e tal, mas eu não fiz nenhum tipo de cursinho, porque eu vinha de uma escola pública lá do interior de Santa Catarina. E para mim foi uma grande surpresa, porque eu que vim lá do interior de Santa Catarina, eu passei no vestibular de jornalismo na época em 4º lugar. E era uma concorrência grande, porque tinha aqueles candidatos de primeira opção e os de segunda opção. Pois bem, no primeiro ano de jornalismo aqui em Curitiba, eu percebi que eu teria mais tempo, que eu tinha que trabalhar, porque na época a minha mãe já há alguns anos era revendedora do Avon, meu pai continuava como ferroviário, mas havia ocorrido mudanças na rede ferroviária e ele ficou em disponibilidade. Então era uma época que começou a inflação a aumentar muito e, como ele estava em disponibilidade, ele não ganhava muitas vantagens e chegava a ganhar até menos que o salário mínimo. E eu aqui comecei a trabalhar como vendedor. Primeiro um amigo meu disse, não, tem um ramo muito bom aí que é vender seguro, que sempre tem emprego. Daí eu comecei a vender seguro, só que seguro era difícil. Um outro colega meu disse, não, tem um negócio melhor ainda, que são os Montepios, que era uma espécie de uma poupança, um plano de aposentadoria, e esse eu até vendi mais que seguro. Até que um outro amigo meu disse, não, Jorge, você vai trabalhar comigo no banco. E eu fui trabalhar no banco, só que no banco você começava às 7 da noite e ia até de manhã. Era negócio de compensação de cheque. Sei que eu trabalhei uma semana lá e disse, olha, eu nem vou receber esse dinheiro aqui, porque eu no outro dia não conseguia ir para a escola. Daí larguei a profissão de bancário, o banco anos depois acabou fechando, eu nem reclamei, nem recebi aquela semana que eu trabalhei. E, posteriormente, então, eu fiquei aquele meu primeiro ano trabalhando com vendas, vendi terreno na praia, vendi calendários, folhinhas, vendi consórcio, automóveis, mas eu consegui passar aquele ano. Quando eu estava no 2º ano, um amigo meu
chamado Júlio César Rodrigues, que é um jornalista conceituado da área de turismo aqui de Curitiba. Ele tinha conseguido um estágio no Diário Popular e foi chamado para trabalhar no Diário do Paraná. Ele disse: Jorge, eu vou sair lá do Diário Popular, você não quer ir trabalhar no meu lugar? E eu acabei indo para o Diário Popular e foi lá que eu comecei minha carreira de jornalista. Trabalhei uns 2 anos e pouco no Diário Popular. Posteriormente eu fui para o Correio de Notícias. Eu lembro que quem me chamou para trabalhar no Correio de Notícias foi o Luiz Paulo Maia, que é um jornalista também, diretor aqui da Universidade Federal, e ele disse que ele observou que eu sozinho escrevi uma página esportiva do Diário Popular. Ele disse: bom, mas se esse camarada escreve uma página sozinho, todo dia, então ele é bom. E daí ele acabou me levando lá para o Correio de Notícias. Quando eu estava no Correio de Notícias, eu conheci vários jornalistas, porque o Correio de Notícias na época era um jornal grande. Agora, nesse ano de 2017, ele vai completar 40 anos da fundação do Correio de Notícias. E entre os jornalistas que eu conheci lá, um que me abriu outras portas, que foi justamente o Vinícius Coelho. Vinícius Coelho, ele tinha trabalhado na Globo, ele era um narrador conceituado, um comentarista, ele cobriu Copas do Mundo pela Globo, e daí ele havia sido convidado para ser o assessor de imprensa da Coab. E quem convidou, até estava procurando um jornalista, era o Haroldo Murat, que também é um jornalista muito conceituado aqui de Curitiba, professor. Daí o Vinícius disse: Haroldo, eu estou cheio de atividades aqui, mas vou te indicar um rapaz novo aí e tal. E me indicou, e eu fui trabalhar na Coab. Trabalhei lá na Coab durante quase 3 anos, e ali foi que o último emprego meu como jornalista foi justamente na Coab, onde eu saí em dezembro de 1981 por motivos de ordem política, já que a Gazeta do Povo havia publicado uma notinha de que eu seria candidato a vereador. Mas durante o período da faculdade, tanto na Federal, que eu entrei em 1975, fazer o curso de Comunicação Social, habilitação em jornalismo, e na PUC, que eu entrei em 1976, também eu fiz o vestibular e passei em 3º lugar. Ali, depois de 1 ano não estudando matérias do ensino médio, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. O movimento, na época, nós vivíamos sobre o regime militar, então eu, influenciado por vários colegas lá, entre eles o Edson Feltrin, que foi uma liderança política aqui de Curitiba, já falecido, eu me envolvi no movimento estudantil, tanto no diretório da Universidade Federal, quanto lá da PUC. Aliás, a minha ficha no DOPS retrata um pouco esses momentos, até coisas que eu nem lembrava estão anotadas lá na ficha do DOPS, quando os agentes da repressão prendiam estudantes, nós fazíamos manifestações, tudo isso está lá. Então, quando eu fui trabalhar na Coab, em 1979, eu estava numa grande contradição, porque eu já era formado em jornalismo, me formei em 78 na Federal, e no ano de 79 eu já estava no 4º ano de Direito, e me convidaram para trabalhar na Coab. E eu pensava, como se eu sou uma pessoa que me posiciono contra esse regime autoritário, essa ditadura, como é que eu vou enfrentar, me justificar por isso? Aí eu fui estudar de onde vinham os recursos da Coab e descobri que eles vinham do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou seja, o dinheiro dos trabalhadores era aplicado na construção de moradias populares. Então eu sempre dizia para mim mesmo, eu estou trabalhando para as pessoas mais pobres desse país, dessa cidade.
E foi aí que abriu os meus horizontes, quando eu fui trabalhar na Coab. Até nessa época eu morava em República Estudantil, com meus primos, meus amigos lá. Então a gente vivia mais aqui na região central. Eu, quando trabalhava como repórter policial no Diário Popular, você percorria as delegacias de polícia, depois como repórter esportivo, os estádios. Mas quando eu fui trabalhar na Coab, eu percebi, no ano de 1979, a dificuldade das pessoas mais humildes, mais pobres aqui de Curitiba, morando em favelas, em ocupações, com dificuldade em pagar as prestações da casa própria. E aí nós fizemos um jornal chamado Habite-se. E eu quero agradecer o Rafael Deli, que na época era o presidente da Coab, e que me deu todo o apoio para que eu fizesse esse jornal. Nós começamos, era uma edição mensal, começamos com 12 mil exemplares. Quando eu deixei a Coab, quase 3 anos depois, já tinha em torno de quase 20 mil exemplares, porque cada morador de cada conjunto habitacional mensalmente recebia esse jornal, que foi considerado o primeiro jornal comunitário do Brasil, porque nós colocávamos notícias das comunidades, não eram notícias oficiais da Coab, você divulgava o que acontecia entre os diversos conjuntos, as comunidades que moravam nesses conjuntos, e áreas que na época se chamavam de desfavelamento, ou seja, pessoas que saíam das favelas e iam morar na casa própria. Pois bem, daí depois eu saí ali do Correio de Notícias, fiquei só na Coab, e nesse período começou um movimento de redemocratização. Eu lembro que no ano de 1979 eu me filiei ao MDB na época, e só que porque havia um esforço muito grande para fortalecer os partidos, porque o regime militar estava nos seus estertores, estava terminando, e eles queriam extinguir os 2 partidos que haviam, Arena e MDB. E eu me filiei ao MDB e logo em seguida eles extinguiram o MDB. Daí eu participei de algumas reuniões da fundação do PTB, quando veio o Brizola pela primeira vez aqui em Curitiba, só que depois houve uma mudança lá, o Brizola perdeu a sigla do PTB, e nós que estávamos naquele movimento voltamos todos para o PMDB, para a fundação do PMDB. E no ano de 1981 eu fui eleito presidente do diretório do PMDB da terceira zona eleitoral. Isso saiu algumas notícias nos jornais. E até que saiu aquela notícia na Gazeta do Povo de que o nome Jorge Bernardi estaria para ser candidato a vereador de Curitiba. No dia seguinte, o presidente da Coab me chamou e disse: olha, Jorge, eu não posso mais ficar contigo aqui, eu estou sofrendo pressões da Câmara de Vereadores, inclusive até do Palácio Iguaçu, da Casa Civil, e eles querem que eu vou ter que te demitir. E daí eu fui demitido, mas nessa época eu já era advogado, já era formado em Direito, e isso teve uma repercussão, porque foi uma demissão política, os deputados se manifestaram na Assembleia Legislativa, houve também notas do partido, uma série de coisas. O governador era o Ney Braga, o chefe da Casa Civil era o Fabiano Braga Cortes, parente. Então houve todo um clima ali de, digamos assim, de defesa do jornalista, que era eu, que estava sendo perseguido politicamente pelo regime militar e principalmente pelo governo Ney Braga. Daí, no ano de 1900, daí eu comecei a advogar, nós com alguns colegas no escritório de advocacia, entre eles estava o Edson Feltrin, que também foi advogado, já formado, João Walter, Cláudio Colasso, e no ano de 1982, eu, durante o período em que trabalhei na Coab, eu organizava, fazia os estatutos de muitas associações de bairro.
as assistentes sociais me levavam lá e diziam, Jorge, como você estuda direito, você não pode fazer o estatuto para nós e tal. E, embora tivessem advogados lá na Coab, mas eu que fazia os estatutos, fazia as notícias e tal. E, então, quando eu comecei a advogar, logo começaram a surgir clientes. Um dos primeiros clientes eram garçons, e aí um deles me procurou e disse, Jorge, nós estamos muito desprotegidos, gostaria que você fizesse uma associação dos garçons. Então eu fiz um estatuto da Associação dos Garçons, organizamos o nosso escritório de advocacia, eu advogava para os garçons, depois vieram os pedreiros, o pessoal que trabalhava na construção civil e era autônomo. Nós fundamos a Associação dos Trabalhadores Autônomos na construção civil. Posteriormente veio algumas pessoas da raça negra que queriam fazer um movimento, uma entidade para defender os direitos dos negros. E assim eu fui trabalhando até na Ilha do Mel. Eu fundei uma associação de moradores da Ilha do Mel, isso no ano de 81. Pois bem, veio a campanha eleitoral de 81, eu estava afiliado ao MDB, e daí o pessoal, não, você vai ser candidato, tal, aquela coisa toda. Mas eu morava há poucos anos em Curitiba, tinha vindo em 75, e fui candidato. Eu não sabia nem como fazer a campanha. Lembrei que na minha infância, lá em Santa Catarina, os candidatos iam de casa em casa. Iam lá, entregavam um santinho, falavam com a minha mãe, meu pai e tal. Eu disse, bom, eu não tenho outra forma. Na época vigorava a Lei Falcão, ou seja, só aparecia o nome e a fotografia do candidato na televisão. Então, um determinado dia, aliás, no dia da convenção, eu estava imaginando como é que eu ia fazer a minha propaganda eleitoral, porque lá na convenção tinha centenas de pessoas, e todas com faixa, com propaganda, isso e tudo, e eu não tinha praticamente nenhum tipo de propaganda. Aí eu cheguei em casa na hora do almoço, eu estava lá, digo, acho que vou fazer uma folhinha, um calendário, que daí as pessoas guardam e vão ter o meu nome até o dia da eleição. E tinha um amigo nosso lá de Erval do Oeste, que estava nos visitando, era um pouco mais velho, o Paulo Paiva. Ele disse, Jorge, por que você não faz um gibi? Eu, como toda a minha infância, eu passei lendo gibi, desde do período lá em que eu morava em General Góes e Tororó, meu pai comprava os gibi do jornaleiro do trem. Eu disse, puxa, é uma boa ideia, mas como é que eu vou fazer? Eu não sei desenhar. Só que na faculdade de jornalismo eu tinha aprendido a fazer o roteiro de cinema, de programas. Né? Nós até tentamos fazer lá um filme, Super 8, que nunca terminou. Então eu tinha aprendido a fazer roteiro. Um dia eu estava lá no escritório da advocacia, uns dias depois apareceu um rapaz, que é o Antônio Carlos de Oliveira, que usa como pseudônimo Anjinho Brasil, e ele quis me mostrar um trabalho dele. Ele era desenhista, ele estava fazendo a Bíblia em quadrinhos. Eu disse, Oliveira, será que você não pode fazer para mim um gibi, uma história em quadrinho? Daí eu sentei na máquina de escrever, naquela época nem existia computador, e em meia hora eu fiz um roteiro, Por que Jorge Bernardi? E fiz aquele gibi. Eu era tão ingênuo que eu achei que com aquele gibi eu poderia, digamos assim, fazer uns 3.000 exemplares, que cada pessoa que lesse aquele gibi ia votar em mim e eu ia fazer 3.000 votos. Como eu tinha uns 500 amigos, calculava aqui em Curitiba, eu vou fazer 3.000 gibi e vou ser eleito vereador de Curitiba. Pois bem, encontrei um amigo lá de Santa Catarina que dizia que tinha uma gráfica, e ele paguei adiantado, porque como hoje, naquela época, os políticos não tinham credibilidade, e se eu estava me candidatando, eu era político. Daí até hoje, passados mais de 30 anos daquela campanha de 82, o rapaz me entregou só 800 folhetinhos, muito mal impresso e tal. Eu morava ali na Mariano Torres, no número 306, numa república, lá com meus primos, meus amigos,
E eu saí com aquele maço de folhetinho e fui entregando para todo mundo. Quando cheguei no meu escritório, que ficava na esquina da Marechal Floriano com a Marechal Deodoro, eu já não tinha mais folheto. E o rapaz não me entregou o restante dos gibi até hoje. Mas aí eu encontrei alguém que me disse, não, lá no Boqueirão tem um amigo que está começando uma gráfica e tal, e ele faz. Aí eu levei para esse amigo, essa gráfica, que se chama Reprocete, hoje é uma das maiores gráficas de Curitiba, dedicada à produção de livros, e lá tinha o Nilson e o Nelson, que eram sócios, né, irmãos, e o Nedson, que era outro sócio, mas ele trabalhava no Banco do Brasil e não participava. E eu comecei a fazer 10 mil gibis de cada vez. Só para encurtar a história, durante aquela campanha de 81, 82, eu fiz 600 mil gibis. Eu fiz 10 histórias diferentes durante a campanha. E quando terminou as eleições, eu fiz 4.849 votos. O PMDB elegeu 21 vereadores aqui em Curitiba, eu fui o 14º mais votado. E dos 33 vereadores, eu fui o 21º mais votado. Então, uma coisa que começou assim do nada, eu fiz naquela campanha mais de 30 mil visitas, eu fui em todos os conjuntos habitacionais, eu ia de porta em porta, de casa em casa. No começo eu ia sozinho. Depois, o pessoal que morava comigo na República, meus primos, os amigos, Jorge, você está louco, como é que você vai fazer voto numa cidade grande como essa? Ninguém se interessava em me ajudar. Até que um dia, um dos coordenadores da campanha do José Richa, o Simeão, ele resolveu assumir a campanha de Curitiba e chamou alguns candidatos que eles viam que estavam se esforçando. E me chamou lá, eu tinha na época um Fusca, ele disse assim, olha, eu vou te pagar 5 moças, você contrata 5 moças, meninas, para sair contigo, e eu toda semana eu pago. Aí eu chamei lá, não sei como, rapidinho eu arrumei 5 estudantes lá para me ajudar. Bom, quando eu apareci lá na República com essas 5 auxiliares, a rapaziada que não estava nem envolvida com a campanha, não queriam nem saber, resultado, eu já arrumei 10 cabos eleitorais, porque cada um arrumou uma namorada lá e todo mundo saía toda noite fazer campanha, colocar cartaz, nos sábados e domingos saíam nas ruas, e foi assim que eu fiz e fui eleito a primeira vez em 82. E depois eu fui reeleito vereador em 88. Na época eu fui o mais votado do PDT, porque durante o ano de 80 nesse primeiro mandato, que foi de 6 anos, nós tivemos um desentendimento lá com um grupo político, nós pertencíamos ao grupo que era liderado pelo deputado Amadeu Giara, do outro lado ficou o grupo do Roberto Requião, então, que acabou ganhando a prefeitura e depois ganhando o governo do estado, e a gente foi se desentendendo por uma série de motivos e eu acabei saindo do PMDB e fui para o PDT. Na campanha do PDT aconteceu um fato inusitado, porque o Jaime Lerner não era para ser o candidato. Ele tinha transferido o título dele para o Rio de Janeiro. E nós fomos com o Algaci Túlio, que era o nosso candidato, o doutor Botelho e tal. Só que nesse inteirinho o Jaime Lerner não conseguiu trazer o título dele para Curitiba, faltando uns 15, 20 dias para as eleições. E daí surgiu, o Algaci renunciou, passou a ser vice, e o Jaime Lerner foi o candidato, aquela famosa campanha dos 12 dias. Eu já tinha feito todos os meus gibis, todas as minhas histórias em quadrinho, e daí eu disse, puxa, e agora? Como é que eu vou fazer a minha campanha se todo o meu material está com o Algaci Túlio? Daí eu fiz uma historinha, um único gibi, que foi A Volta do Coração Curitibano, contando como foi aquela eleição. Consegui fazer uns 50, 60 mil, talvez uns 100 mil historinhas e distribuir nos últimos dias. E foi que eu acabei me tornando o vereador mais votado do PDT, foram 6 eleitos, e daí em 89 eu fui presidente da Câmara.
E a Câmara andava muito desmoralizada em função das brigas com o Requião. Esse período era um período em que estava começando, era um período assim de muita disputa política, e então eu acabei sendo candidato a presidente da Câmara. E quando eu fui presidente, nós estávamos começando a Constituição de 88. Nesse período foi eleita, nós fizemos a Lei Orgânica do município, e as administrações anteriores tinham inchado a Câmara com centenas de funcionários contratados pelo regime de CLT, e eu, nos 2 anos, dispensei 154 funcionários. Ou seja, devo ter contratado uns 3 ou 4 através de concurso público. Acabamos com as mordomias que haviam lá, os veículos oficiais, tinha até máquina de fazer leite de soja, que distribuía para os bairros, enfim. Também acabamos com a aposentadoria dos vereadores. Foi um período assim de bastante austeridade. Só que nesse período, a minha chapa, que tinha ganho a presidência da Câmara, tinha gente do PFL, do PT, do PMDB, de vários partidos políticos. E do outro lado, e alguns não apoiavam o Jaime Lerner, que era o prefeito que tinha sido eleito em 89, em 88 e assumiu em 89. Então, se criou um outro grupo chamado Pró-Cidade, que era de apoio ao prefeito. E aí gerou uma série de coisas. Esse grupo dominou a Câmara por vários anos, até recentemente, e eles tiveram depois, no final, alguns problemas entre eles ali, situações que, se fosse nos dias de hoje, certamente as consequências seriam muito mais graves. Mas nós procuramos agir sempre com retidão, com firmeza. Eu lembro que o procurador do Tribunal de Contas era um tal de Cabral, que tinha sido meu adversário na época do PMDB e tal, e que nós tivemos muitos problemas, porque uns anos antes eu levei 102 famílias para o Amazonas. Lá nós fundamos a Nova Curitiba, eu já era vereador. E daí ele era do Instituto de Terras do Paraná tal, e eles tinham prometido ajudar, não prometeram, e a gente teve uns embates muito ferozes. Mas esse Cabral, que foi procurador do Tribunal de Contas, quando chegou às minhas contas lá, ele elogiou a forma como nós tínhamos feito, e tanto as contas de 89 quanto de 90 foram aprovadas por unanimidade. Bom, continuando, eu disputei até hoje 15 eleições. A última foi o ano passado, 2016, fui candidato a vice-prefeito na chapa do Requião Filho, não fui eleito, e eu, nesse período que estou fazendo esse depoimento, aqui, depois de 30 e poucos anos, é o único período que eu não estou com mandato, que eu não estou com um cargo público. Até me sinto um pouco mais aliviado, porque quando você tem um mandato, você sempre tem uma responsabilidade. Quer dizer, o tempo todo você tem aquela preocupação do próprio mandato. Pois bem, então, nesse período todo, eu disputei, dessas 15 eleições, eu ganhei 8, foram 7 eleições para vereador, fui eleito várias vezes. Uma das eleições para vereador eu não fui eleito, mas fiquei como primeiro suplente com 7.116 votos, ou seja, eu fiz mais votos do que 20 vereadores eleitos, mas por uma questão uma questão aí de legenda, eu fiquei de fora. Eu poderia até ter assumido, mas não quis assumir. Um dos vereadores quis se licenciar para que eu assumisse, mas eu decidi não assumir. E eu fui nesse período que eu estava como primeiro suplente de vereador, eu fui secretário do Trabalho e Emprego, quando nós fizemos as feiras do emprego, as primeiras do Brasil, e conseguimos
fazer feira do emprego, da capacitação profissional. Nesse período eu fui 3 vezes candidato a deputado estadual, na que eu me saí melhor, eu cheguei a ser primeiro suplente, fui 2 vezes candidato a deputado federal, cheguei a 4º suplente e fui suplente de senador, eleito na chapa do senador Osmar Dias. Eu era o 2º suplente, o primeiro era o Carvalhinho, mas logo no início do mandato ele acabou falecendo, então eu me tornei o único suplente. E se o Osmar Dias tivesse ganho, eu certamente teria sido 4 anos senador. Mas, alguns anos atrás, há uns 20 anos, eu pensei comigo mesmo que eu deveria me dedicar à área acadêmica. Então, na década de 90 e 95, eu fiz um curso de gestão técnica do meio urbano, aqui na PUC, uma pós-graduação, ganhei uma bolsa de estudos do governo francês, fiquei um pouco mais de um mês lá na França, fazendo visitas técnicas, uma espécie de um estágio, e comecei a me preparar para ser professor, para me dedicar à área acadêmica. Como eu estava na política já há muitos anos, sempre tive algumas dificuldades. Até cheguei a fazer um concurso na Universidade Federal do Paraná, fui o 2º classificado, mas como tinha apenas uma vaga, eu acabei não entrando. Depois, posteriormente, um amigo meu, da época da política, já nos primeiros anos, o professor Pickler, que eu havia participado com ele, quando ele iniciou nessa área acadêmica, um dia eu procurei ele, eu era o presidente da União dos Vereadores do Paraná, e disse: Pickler, vamos fazer um curso destinado a capacitar os vereadores. Daí ele, uma pessoa assim, muito criativa, ele estava começando com a faculdade, disse: não, vamos fazer. Sentamos no computador dele, isso no início dos anos 2000, e preparamos lá um curso voltado para a capacitação dos vereadores. Lançamos na internet, naquela época também a internet estava começando, e apenas 3 vereadores se interessaram. E aquilo, claro, que se inviabilizou. Mas o professor Pickler, como é uma pessoa assim, muito criativa, ele disse: não, Jorge, você vai fazer um curso superior. Eu disse: mas Pickler, eu não tenho nenhum, nunca fiz, eu nem sei como fazer isso. Então ele disse: não, vou colocar o professor Oswaldo que vai te orientar. O professor Oswaldo Nascimento era uma pessoa que tinha se dedicado, que trouxe os primeiros cursos tecnológicos para o Brasil, tinha doutorado. E ele me orientou e eu fiquei durante 3 meses preparando as ementas desse curso, que hoje é um dos cursos de maior sucesso na Uninter, que é o curso de gestão pública, que eu sou coordenador desde o seu início. Já tivemos mais de 40 mil alunos, desses mais de 20 mil já se formaram, e hoje eu posso dizer que sou professor há 11 anos, já tive em torno de 70 mil alunos. Para esse curso de gestão pública eu escrevi 3 livros, um deles, que se chama A Organização Municipal e a Política Urbana, tirou em torno de 50 mil exemplares. O outro livro, O Processo Legislativo Brasileiro, também já teve 2 edições e em torno de uns 30, quase 40 mil exemplares. E tem um terceiro livro, que é Gestão de Serviços Públicos Municipais, que eu escrevi com o professor Nelson Martins Brudek, que também já está indo para a sua 2ª tiragem, em torno de uns quase 20 mil exemplares. E assim foi que nasceu esse curso de gestão pública. Posteriormente, o professor Pickler me convidou para ser vice-reitor da Uninter, quando ela se transformou em centro universitário, e eu fui durante alguns anos vice-reitor. Aí eu comecei a me interessar pela área acadêmica, criei outros cursos, como o curso de gestão de serviços jurídicos e notariais, que é um curso inédito no Brasil. Hoje já tem algumas faculdades copiando esse curso. Também criei os cursos de segurança pública, segurança privada, enfim, gestão legislativa, que ainda não implantamos.
muitos cursos de pós-graduação. Então, de uns anos para cá, eu já comecei, digamos assim, a minha atividade que fez com que eu viesse aqui para Curitiba. Aliás, quando eu vim no dia 2 de janeiro de 1975, eu trouxe 3 coisas. Uma foi uma mala com algumas roupas, não muitas, porque na época a gente só tinha uma calça ali, que é de jeans, e algumas roupas lá. Eu trouxe um violão, porque eu também queria compor músicas, compus algumas, mas não gravei nenhuma até hoje, e trouxe uma máquina de escrever, que eu tenho até hoje lá em casa, aquelas Olivetti pequena. Então esse era o meu patrimônio quando eu vim para cá. Então, mas de uns anos para cá eu tenho me dedicado a essa área acadêmica, no jornalismo também. Os anos que eu fui jornalista, tem muitas histórias interessantes que às vezes eu conto em palestras para os estudantes de jornalismo. Eu fiz algumas pós-graduações. Em 2006 eu concluí o mestrado em gestão urbana. Agora eu estou, nesse ano de 2017, eu devo defender a minha tese de doutorado também em gestão urbana na PUC. De todas as profissões que eu já tive, de vendedor, aliás, eu comecei como engraxate lá em Herval do Oeste. Vendedor de frutas, vendedor de consórcios, vendedor de calendários, cobrador, lá em Joaçaba também. Eu trabalhei em torno de 2 anos como cobrador, fazia cobrança das pessoas. Naquela época a gente levava as duplicatas para as pessoas, depois que foram surgindo os carnês. Mas de todas as profissões, jornalista, advogado, eu tenho escritório de advocacia desde 1981, professor, mas a de professor é a que me dá maior satisfação. Posso dizer assim, de que como professor é uma atividade que me realiza. Porque na política, embora você tenha um certo prestígio, tal, mas o político, de um modo geral, pelos maus políticos que infelizmente nós temos no nosso país, e me parece que isso não é só aqui no Brasil, o político, de um modo geral, ele é meio desmoralizado no mundo todo. Mas na política sempre as pessoas têm uma certa reserva em relação a você. Agora, o professor não. Como eu já escrevi vários livros acadêmicos, as pessoas às vezes me encontram e dizem: olha, eu quero levar o livro lá para o senhor me autografar, ou querem tirar a fotografia, essa coisa toda. E também, recentemente, eu criei uma editora, que é a Urbi et Orbi, editei A Guerra do Contestado em quadrinhos, que foi um projeto lá do início, de 1983, e que estavam parados, e esse livro acabou fazendo um sucesso muito grande, porque já está esgotado, e agora eu vou tirar uma segunda edição colorida. Também tenho escrito sobre os vereadores de Curitiba, escrevi um capítulo para um livro que nós publicamos lá através do professor Ricardo Costa de Oliveira, do Núcleo de Estudos Paranaenses, sobre famílias. Eu escrevi sobre as famílias da Câmara. No ano passado eu escrevi um capítulo sobre as vereadoras de Curitiba, no período que eu analisei, desde a fundação de Curitiba até 2016, só 20 mulheres se tornaram vereadoras. Enfim, hoje já são 7 obras que estão publicadas, e eu escrevi as memórias da política em quadrinho, fiz todo um livro que pega todo o material que eu publiquei durante todas as campanhas e publiquei em forma de livro. Então, o Gibi da Democracia, Memórias da Política em Quadrinhos. Pois bem, acho que falei um pouco sobre a minha vida profissional, esportiva. Agora, no esporte, junto com o meu filho Bernardo, nós inventamos um esporte que se chama Tatebol, que é uma espécie de um jogo em que as pessoas jogam com o pé, e o objetivo é colocar a bola no tatuquara, que é o buraco do tatu, ou seja, são 3 atletas de cada campo, cada equipe, e faz 6 anos nós inventamos esse esporte
ele está patenteado, tudo em 2000, no ano de 2010, no dia 30 de dezembro, e até eu estou com um projeto para fazer um jogo eletrônico desse esporte. Fiz uma variante desse esporte, que é o Tatebol Plus, que ao invés de você fazer o AU, que é o ponto, colocando a bola no buraco, ele passa por uma espécie de um triângulo, e esse local ali onde a bola vai passar, passa, ao invés de chamar o Tatuquara, eu denominei de Tatuapé, que é o caminho do tatu. Mas por que tem esse nome de Tatebol? Na verdade, quando nós inventamos esse esporte lá na praia de Coroados, nós colocamos o nome dele de buraco bol. Mas o termo buraco bol, eu vi que as crianças gostavam, mas os adultos meio que maliciavam, aquela coisa toda. Daí um dia eu estava andando aqui no centro de Curitiba e disse, eu tenho que mudar o nome desse. Daí eu comecei a pensar o nome de todos os animais que fazem buraco. Daí lembrei da topeira, só que a topeira, Topbol. Mas topeira é um bichinho meio desmoralizado, infelizmente. Um animal assim que as pessoas classificam os outros seres humanos de topeira. Então, até que veio o tatu. E eu pesquisei e descobri o tatu bola do cerrado, que é um tatu que se transforma numa bola. Daí nós usamos esse nome Tatebol. Na campanha que houve há uns anos atrás para escolher o mascote da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, uma ONG lá do Ceará decidiu lançar essa campanha de transformar o tatu bola do cerrado em, digamos assim, o símbolo da Copa. E eu me envolvi naquela campanha e disse, olha, essa é uma oportunidade da gente divulgar o Tatebol, que é esse esporte que nós estamos inventando. Só que daí a FIFA escolheu um nome muito feio para o Tatu Bola, que devia só usar o nome Tatu Bola. Tem tantas músicas aí com o nome de Tatu Bola, músicas clássicas de sucesso, e colocaram aquele nome de fuleco que desmoralizou com o animalzinho, com o tatu. Então agora que eu estou, digamos assim, com menos atividades, eu quero me dedicar mais à divulgação do Tatebol, que eu inventei com o meu filho Bernardo na época ele tinha 6 anos de idade. Eu lembro que nós fomos jogar, ele queria jogar futebol o tempo todo lá, e era um dia meio chuvoso, assim, tinha parado de chover, nós fomos na praia ali de Coroados, e não tinha ninguém na praia. Era no finalzinho da tarde e só tinha um buraco. Daí nós começamos a chutar bola naquele buraco, alguém deixou o buraco ali. Daí no final o Bernardo disse, papai, inventamos um novo esporte, né? Eu disse, inventamos sim, então quando a gente for para casa, a gente vai fazer as regras do esporte. Daí nós fomos para casa, eu tinha esquecido, eles, papai, nós temos que fazer as regras do esporte que nós inventamos. Daí eu sentei lá, cada um fez uns desenhos lá, e não sei que aconteceu alguma coisa, uma inspiração, que surgiram as regras. Então o Tatebol, ele é meio parecido com digamos assim, o basquete de 3. Só que as regras são próprias, já estão todas registradas. Então, quem sabe daqui a alguns anos, alguns séculos, ele não esteja aí nas Olimpíadas também. Bem, então a minha vida recreativa, ela é voltada à questão do esporte. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito desde a minha infância. Aqui em Curitiba eu sou torcedor do Paraná Clube, agora da Chapecoense, porque a terra onde eu nasci, lá no oeste de Santa Catarina, é muito próximo de Chapecó. Eu tenho os meus primos que moram lá, fica um pouco mais de 100 quilômetros. Embora Chapecó e Joaçaba sempre tenham sido concorrentes, e nós chamávamos o pessoal lá de Chapecó, quando eu morava em Joaçaba, dos queimadores de igreja, porque tempos atrás eles queimaram, deu uma confusão lá e foi queimada a igreja. Mas quando a Chapecoense começou a ganhar dos times grandes, e como o Paraná estava na segunda divisão, eu comecei a acompanhar os jogos da Chapecoense.
e me diverti muito com esses jogos. E depois, quando ele ia decidir essa Copa, também sul-americana, nós estávamos todos empolgados com a possibilidade da Chapecoense, e teve essa tragédia que todos nós sabemos, que foi uma tragédia que comoveu não apenas nós que somos da região, mas o Brasil e o mundo todo. Então, enquanto o Paraná não for para a primeira divisão, sou torcedor da Chapecoense. Aqui no Paraná, eu já fui conselheiro do Paraná, sou conselheiro vitalício. E agora, para encerrar, eu quero dizer que eu sou casado com a Maria Elizabeth Lopes Bernardi. Ela é de uma família cearense, conheço os parentes todos lá do Ceará, e meu sogro já falecido se chamava Cirino Lopes da Silva, a minha sogra Maria Maria Lopes Alves, e eu tenho 2 filhos, o Bernardo Lopes Bernardi, que é esse que nós inventamos o tatebol, que tem 12 anos, e o Eduardo Augusto Capote Bernardi, que já é adulto, está com mais de 30 anos e inclusive é casado com a Mariane, e que espero em breve possam nos dar aí os primeiros netos. Então, com isso, eu encerro esse depoimento. Tinha muito mais a falar, mas agradeço essa oportunidade de deixar esse registro para a história curitibana, paranaense e brasileira. Muito obrigado.